Boa noite a todos os presentes. Eu sou Everton Borges, assessor de Relações Institucionais do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, e hoje estou aqui representando todos os diretores do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. A tricologia é uma área em franca expansão no Brasil, com grande demanda, rentabilidade e promissora para os profissionais da saúde e estética. Os cabelos são símbolos de beleza e estão diretamente ligados à autoestima de homens e mulheres, de forma que os perder afeta a qualidade de vida do indivíduo e seu estado psicoemocional. Por isso, quando surge algum problema com o cabelo ou couro cabeludo, as pessoas correm para encontrar uma solução. E esta solução está na tricologia. Entretanto, apesar da alta demanda contribuir pela procura de profissionais nessa área, ainda existem poucos especialistas no mercado. Para que possamos conhecer um pouco mais sobre a tricologia e as possibilidades de atuação do farmacêutico nesta área, que acaba de ser regulamentada pelo Conselho Federal de Farmácia, convidamos a farmacêutica Tatiele Katzer, com certificação internacional em tricologia, para falar sobre o assunto. A Tatiele Katzer é mestre em ciências farmacêuticas, doutora em nanotecnologia, farmacêutica especialista em farmácia estética, professora universitária há mais de 10 anos. Ela também é autora de artigos científicos e do livro Tratamentos Capilares Naturais e idealizadora da TK Cosméticos. A experiência da doutora Tatiele na tricologia vem de suas vivências na prática clínica e pesquisa, binômio que a transformou em uma das referências quando se fala na formação de profissionais para atuarem com cuidados capilares. Agradeço a todos pela presença nesta noite, em especial a farmacêutica Tatiele, por aceitar o nosso convite e compartilhar os seus conhecimentos conosco. Antes de darmos início ao evento, eu gostaria de comunicar alguns recados importantes. Pedimos que todos fiquem com seus microfones desligados para evitar ruídos durante a apresentação. Nós informamos que a palestra será gravada e disponibilizada em nosso acesso restrito posteriormente. E vocês poderão anotar todas as suas dúvidas durante a apresentação. Ao final, abriremos espaço para questionamentos. Para organizar as falas, após o pedido da palestrante, quem tiver dúvidas pode se inscrever no chat para falar. Seguiremos a ordem do chat ali registrado. Desejo a todos um excelente evento e a palavra agora está com você, Tatiele. Muito bem-vinda. Por favor, apresente o seu tema da tricologia. Muito obrigada, Everton. Obrigada a todos que estão aqui presentes, colegas farmacêuticos. Everton já me apresentou, mas está aí, né? Eu sou farmacêutica também, graduada há 13 anos, há 11 anos professora universitária, e a tricologia, que é essa área que estuda saúde, doenças e tratamentos relacionados a cabelos, surgiu na minha vida por uma necessidade da universidade, uma universidade comunitária, em que eu dou aula aqui em Santa Cruz do Sul, a Unisc, quando, ao ingressar nas disciplinas ali de farmacotécnica, cosmetologia, no curso de farmácia, também surgiu a necessidade de assumir alguma disciplina no curso de estética e cosmética. Na época, tinham poucos professores com formação adequada para a área. E eu assumi um desafio naquela ocasião, que foi conduzir a disciplina Tricologia Cosmética, que eu não fazia ideia, gente, do que se tratava. Quando a coordenadora me ligou para me fazer um convite de assumir essa disciplina, dali a 5 meses, no segundo semestre daquele ano, e ela me falou o nome da disciplina, eu não quis dizer, mas eu não sabia o que era o tema que englobava esse conteúdo. E aí eu pedi para ela me descrever, né, sucintamente, que tipo de conteúdo era abordado.
e é a parte de anatomia, fisiologia, bioquímica do sistema capilar, as principais doenças do couro cabeludo, da fibra, causas de queda e afinamento, tratamentos cosméticos e com equipamentos. Eu não fazia a menor ideia sobre aquilo. Foi então que eu comecei a minha caminhada na área, muito autodidata, mas também fazendo todos os cursos que existiam disponíveis à época. O online não era tão difundido há 13 anos atrás, 11 anos atrás, quando eu comecei na universidade. Então, era uma saga atrás de cursos presenciais em São Paulo, normalmente, para conseguir ir juntando peças desse quebra-cabeça que hoje eu consigo ter bem visualizado. Então, a minha caminhada pode ser inspiradora, mas a de vocês que querem entrar na área vai ser muito mais fácil do que foi a minha, justamente porque hoje o conhecimento está muito mais acessível, seja no presencial, seja no online. Então, se alguém aqui tem um interesse latente aí pela área de cuidados capilares, digo que ela é uma área já está sendo bem trabalhada pelo mercado acadêmico, pós-graduações, cursos, e vocês vão ter algumas opções interessantes disponíveis no mercado. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que é essa área e como que o farmacêutico pode se inserir nela. O que ele pode fazer como um farmacêutico especialista em tricologia, o que ele precisa fazer para poder atuar na área com respaldo no nosso conselho, e como que é esse dia a dia, né, a realidade de um farmacêutico que atua com cuidados capilares. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Bom, para começo de história, vamos entender o que significa o termo, né? Então, do grego, tricologia significa trico, pelo, e logia, estudo. Então, é uma área que se dedica a estudar todos os pelos corporais e não apenas os cabelos. Obviamente que os cabelos eles têm um impacto maior e os problemas relacionados à sua queda, seu afinamento, são mais frequentes, então ele acaba sendo uma área de maior interesse. Mas a tricologia se dedica ao estudo de todos os pelos corporais. Sobrancelha, cílios, barba, enfim, todos os pelos corporais mesmo. Eu digo que é o grande guarda-chuva, porque dentro da tricologia a gente tem uma área mais voltada aos atendimentos, aos procedimentos mesmo, chamada terapia capilar. Muitas vezes eu recebo a pergunta de colegas farmacêuticos sobre qual é a diferença entre ser tricologista e ser terapeuta capilar. Na verdade, não existe uma definição legal no mercado, nem em nenhuma agência, nem dentro do nosso conselho, nem dentro da classificação de profissões reconhecidas aí no país, de ocupações, mas basicamente a tricologia é a grande área e a terapia capilar é mais voltada aos recursos terapêuticos que temos à disposição. Então, na terapia capilar, a gente dispõe de recursos desde os naturais, óleos essenciais, vegetais, argilas, cosméticos contendo ativos sintéticos ou naturais, até a tecnologia, né? Então, laser, LED, alta frequência, peeling ultrassônico, chegando aos procedimentos agulhados que podem ser executados por farmacêuticos devidamente habilitados, como microagulhamento, mesoterapia e carboxiterapia, por exemplo. Então, tricologia, o grande guarda-chuva, terapia capilar, uma área de atuação bem prática dentro da tricologia. Não há uma definição e uma distinção legal entre os dois termos, tanto tricologia quanto terapia capilar, quanto tricologista e terapeuta capilar. O que eu gostaria que vocês olhassem, observassem nessa imagem é a quantidade de homens carecas. Homens com uma doença chamada alopecia androgenética. Essa imagem é do Google, mas eu poderia colocar aqui uma imagem de qualquer plateia que a gente estivesse e nós encontraríamos
com certeza, dezenas de homens com os topos das cabeças expostos. Isso é para mostrar a vocês, gente, a alta demanda que existe no mercado. A calvície, a alopecia androgenética, que é essa doença que afina os cabelos, que faz eles caírem mais do que o normal, e normalmente nos homens começa na entrada, depois na coroa, nas mulheres é mais no topo da cabeça, os cabelos vão deixando uma certa transparência entre si, se enxerga o couro cabeludo. Ela é apenas uma entre várias doenças que podem afetar a saúde capilar. E se a gente vai fazer um painel aí, se a gente fosse pegar todos vocês que estão dentro dessa sala, nós estamos entre 74 pessoas aqui, e fosse questionar se tem neste momento, ou já tiveram alguma queixa em relação à saúde de cabelos e couro cabeludo, certamente vocês teriam algo para relatar, que estão vivendo agora ou que já viveram. Seja oleosidade excessiva, caspa, coceira, dor no couro cabeludo, cabelos que afinaram com o passar dos anos, cabelos que estão caindo demais, cabelos que estão quebradiços, com frizz e por aí vai. Então, é bem raro alguém não ter algo para relatar que poderia ser melhorado relacionado à saúde dos cabelos. Então, é uma área de altíssima demanda. Homens e mulheres vivem esses problemas, só para vocês terem uma noção, né, uma estimativa, 80% dos homens vão manifestar essa doença. Ela é tão comum, de altíssima incidência, que os homens chegam a considerar isso comum com o passar da idade e ficando sem cabelos, né? Socialmente, isso é aceito, porque é tão incidente que nem se categoriza entre leigos como uma doença propriamente, apesar de ser. E cerca de 70% das mulheres submetem os seus cabelos a processamentos químicos e térmicos que podem gerar danos à fibra e muitas vezes esses danos acabam gerando quebra, né? Muitas vezes dermatites no couro cabeludo. Então a gente tem uma fatia muito grande de pessoas com uma necessidade iminente e pouquíssimos profissionais que sabem atuar nessa área. Eu digo para vocês que hoje, modéstia à parte, sem prepotência, eu tenho uma boa penetração no mercado nacional, como professora e como profissional de atendimento, porque existe pouca concorrência. Né? Existem poucos profissionais, não apenas, né, por ser uma profissional dedicada, estudiosa, enfim, mas também por existir pouca concorrência. Então, se vocês forem pensar de todos os farmacêuticos que vocês conhecem, daqueles que foram para a área da estética, quantos deles focaram na área da tricologia especificamente? São realmente muito poucos. Então, é um mercado a ser muito explorado por nós farmacêuticos, que trazemos na bagagem, já da graduação, muitos conhecimentos que são fundamentais para que a gente consiga lidar com essa demanda, com esses pacientes, com esses problemas, com uma facilidade, né? Óbvio que a gente vai precisar de uma formação específica, um curso, uma pós-graduação, mas a gente traz na bagagem um conhecimento de fisiologia, de bioquímica, de exames laboratoriais, de cosmetologia, de medicamentos, que nos facilita muito a compreensão quando a gente mergulha de cabeça nessa área. Tá? Então, que a conversa de hoje ela seja provocativa para que vocês sintam, né, que realmente é uma área que pode transformar a carreira de vocês como farmacêuticos. Algo que chama muito atenção durante essa pandemia que nós vivemos é a queda de cabelo como um efeito colateral tardio da infecção, entre tantos outros que podem existir, né? Mas a queda capilar pós-Covid, que acomete cerca de 60% a 70% das pessoas infectadas, independente do grau de sintomas que a pessoa teve, ela despertou, né, um interesse maior sobre tratamentos. Né? Quanto é normal cair de cabelo, se é uma queda que vai durar por muito tempo, se é uma queda que vai destruir os folículos, o que pode ser feito, tem como evitar essa queda. Então, a queda de cabelo ganhou um impacto muito importante no cenário mundial em função da pandemia, porque é um efeito colateral tardio assustador. Né? Quem entra
dentro desses 60% a 70% de pessoas que pode viver esse efeito colateral tardio, realmente se assusta muito com o volume de cabelo caindo, e como a gente, até pouco tempo atrás, não sabia, né, como que o vírus se comportava, qual era a relação dele com o folículo piloso, está um pouquinho mais claro hoje, mas não 100% elucidado. Havia um medo muito grande de uma calvície permanente. Entre outros problemas, né, eu já citei aqui a alopecia androgenética, que é o representado nessa foto que a gente vê em um homem, também acomete mulheres. Eflúvio telógeno, essa queda capilar muito volumosa. Alopecia areata, normalmente o cabelo cai em rodelas, pode acontecer na barba, em outras áreas corporais. Dermatite seborreica e psoríase são duas condições do couro cabeludo muito comuns e que podem ser abrandadas através de recursos não medicamentosos, né? Equipamentos, cosméticos, orientações. Saúde da fibra capilar também é algo que a gente precisa desenvolver conhecimento sobre, para saber melhor orientar as nossas pacientes, que muitas vezes vêm com uma queixa específica de fibra. Então, esses são os principais problemas capilares que um profissional que atua na área da tricologia vai se deparar. São os únicos? Não, nem de longe, mas isso aqui representa 95% ou mais da dinâmica do dia a dia de um profissional dessa área, tá? Então, quem dominar a identificação dessas condições, o tratamento dessas condições, vai conseguir atender a maior parte da demanda de pessoas que vêm até os seus espaços procurando ajuda. E por falar nessas pessoas, algo que transforma a tricologia em uma área bem interessante também, é a questão da emoção que move a pessoa quando ela está com algum problema capilar. A frase diz aqui, quem tem problema capilar não mede esforços para melhorar. Quando a gente trabalha com emoção, né, com gatilho emoção, as pessoas têm uma disposição maior a fazerem os seus investimentos. Então, eu posso dizer por experiência própria, há 8 anos eu atuo clinicamente com tricologia, que se a pessoa pudesse, se estiver dentro do alcance financeiro dela, e ela estiver vivendo uma queda capilar importante, ela vai fazer o tratamento. Diferente, às vezes, de uma gordura, né? Vamos pensar aí na área da farmácia estética, ou de uma celulite, que, enfim, vai e volta, né? Que depende muito da adesão da paciente às orientações de cuidado home care. Aqui a gente tem um gatilho emocional bem forte, muitas vezes, inclusive, desespero, que faz com que a pessoa realmente tenha uma disposição maior em fazer o tratamento. Então, gente, tendo em vista, né, a pouca quantidade de profissionais no mercado que já atua na área, especialmente pensando em farmacêuticos, a grande demanda do mercado, mercado crescente no mundo inteiro, mas no Brasil, digo a vocês que a minha carreira hoje é 95% voltada para a tricologia, eu não digo 100%, porque como eu sou especialista em farmácia estética, a gente acaba desenvolvendo na minha clínica algumas atividades relacionadas à estética facial, corporal, mas realmente numa proporção infinitamente menor do que a gente atende à demanda de tricologia. Então, essa demanda, ela existe realmente, ela não é uma conversa de alguém que está aqui para desejar vender algo para vocês, é uma afirmação de uma colega que está há 8 anos no mercado e que, de farmacêutica generalista, que sempre pensou em ser professora na área da farmácia, acabou caindo na disciplina tricologia no curso da estética e mergulhou de cabeça nesse tema especificamente nos últimos 11 anos, digo a vocês que é uma área realmente interessante para a prosperidade profissional, né? É uma área de muita satisfação quando a gente consegue auxiliar o paciente a resolver aquele problema e de muita satisfação no sentido financeiro também, porque, como eu disse, as pessoas estão movidas pela emoção quando vem à procura de um tratamento. E se elas encontram um profissional sério que lhe entrega resultado através daquele tratamento,
a fidelização acontece ao natural. Então, é uma forma de você se diferenciar no mercado, caso não esteja mais aí tão feliz na área que escolheu atuar inicialmente, ou, né, tenha o interesse de expandir os horizontes para uma nova área, né? Por que não? Por onde a gente deve começar, né, para poder atuar com tricologia? Eu digo que o caminho é um só, tem que começar estudando a área. Não tem como você, mesmo sendo um farmacêutico bem formado, já tendo alguma a prática, né, de mercado em várias áreas, começar a atuar nessa área sem uma boa base de estudo. A gente precisa relembrar a anatomia, fisiologia, bioquímica do sistema capilar, não é só pensar em pele. O folículo piloso é considerado um mini órgão, ele tem todo um funcionamento bem específico, né, influenciado por diversos fatores hormonais, ambientais, alimentares, né, estresse, por aí vai. Então, precisamos realmente nos debruçar sobre os estudos na área da tricologia para que a gente consiga se transformar em um profissional de qualidade. Então, começo para que você possa atuar na área com tranquilidade, entregando resultados, sendo um profissional competente, é entender que você precisa de uma formação específica. E aí, para você entender se você está disposto a buscar essa formação, conforme a nossa mais nova resolução publicada pelo CFF, 745 de 2023, que coloca a tricologia como uma área de atuação do farmacêutico, eu vou apresentar inicialmente o que você pode fazer enquanto um farmacêutico tricologista ou um farmacêutico especialista em tricologia. Então, primeiro de tudo, é pensar que você vai interagir, né, lidar com pessoas, com pacientes. Você pode fazer isso de várias formas, né? Existe a possibilidade de trabalhar no digital, oferecendo consultas online. Existe a possibilidade de trabalhar no presencial, né? E aqui tem um exemplo, eu atendendo uma pessoa. Então, é uma consulta, que a gente pode chamar de consulta em tricologia ou consulta farmacêutica, onde a gente vai ouvir o paciente, quais são as suas principais queixas, o que leva aquele paciente até ali, né, o que está acontecendo com o cabelo dele que fez com que ele lhe procurasse. Então, o primeiro contato com o paciente não é colocando ele na agenda para fazer um procedimento, nada, é marcando um horário, né, de consulta para que ele seja ouvido, para que ele seja compreendido e você entenda, né, como pode auxiliá-lo na melhora da sua saúde capilar. Então, esse é o momento da anamnese. Dentro desse mesmo momento, você vai executar o que a gente chama de avaliação física. Então, você vai aprender o que precisa ser observado dentro dessa avaliação física em relação ao aspecto do couro cabeludo, ao aspecto dos cabelos. A gente observa só a título de exemplificação aqui. A cor do couro cabeludo, se está avermelhada, amarelada, acinzentada, a textura, se é descamativa ou não, a lubrificação, se é oleoso, seco, ou um cabelo misto, raiz mais oleosa, ponta mais seca. A gente observa o aspecto do fio, se é um fio alinhado, se tem muito frizz, se é muito embaraça com muita facilidade, dificilmente penteável, se é um fio com aspecto quebradiço, se tem danos na fibra capilar, muitos são visíveis a olhos nus. Então, é um momento de avaliação com toque mesmo, né, utilizando seus sentidos, observando, tocando, a questão sensorial. Depois dessa avaliação macroscópica, é possível que dentro desse mesmo momento consulta, você ainda faça uma avaliação microscópica. E aqui eu estou posicionando um microscópio digital, que a gente, quando usa para avaliar pelos ou cabelos, passa a chamar de tricoscópio. Então, é um exame denominado tricoscopia,
onde eu consigo enxergar com aumentos variáveis entre 60, 70 até 200 vezes como está o couro cabeludo, se está inflamado, como está a questão de vascularização, distribuição desses fios, espessura desses fios, número de fios por centímetro quadrado e por aí vai. Então, essas 3 etapas de conversa inicial, que na área da saúde a gente chama de anamnese, de exame físico macroscópico, a olhos nus, para ver realmente áreas de falha, como que o cabelo se apresenta e couro cabeludo macroscopicamente, a gente chega na 3ª etapa, chamada tricoscopia. De posse de todas essas informações, normalmente o paciente aguarda por um desfecho, né? Como que a gente pode orientar esse paciente para a melhora da sua saúde? Nesse momento também é possível que a gente solicite, para acompanhamento dos resultados do tratamento, alguns exames de sangue, né? Então, fazer uma avaliação bem completa, inclusive avaliando ali parâmetros bioquímicos daquele indivíduo. E aí, orientamos o tratamento, que pode consistir desde ajuste de hábitos, né, de hair care, ou seja, como a pessoa costuma cuidar dos seus cabelos em casa, frequência de lavagem, temperatura de água de chuveiro, forma de desembaraçar, forma de secar, cosméticos que usa, químicas que usa, secador, chapinha e por aí vai, passando pela orientação de produtos que deve utilizar, tanto para higienização, condicionamento, quanto para tratamento. Esse tratamento pode ser por via tópica, com os tônicos aplicados no couro cabeludo, pode ser por via oral, com uma suplementação, né, ou com uma prescrição medicamentosa, desde que dentro daqueles medicamentos que podem ser prescritos por farmacêuticos, chegando até os procedimentos em consultório. Esses procedimentos em consultório, eles também são muito variados, né? Então, você pode simplesmente trabalhar com consulta e orientação do que o paciente usa em casa. Então, através de um bom conhecimento que temos sobre cosméticos e que, se você não tem, pode desenvolver dentro de uma formação em tricologia, a gente pode simplesmente trabalhar com orientação de cuidados para esse paciente a home care, ou a gente pode trabalhar com esse paciente cuidando-se em casa e cuidando-se no nosso espaço de clínica. E aí, esses cuidados de clínica podem incluir terapias naturais, como óleos essenciais, vegetais, argilas, que é algo muito frequentemente utilizado na parte da tricologia, e eu escrevi justamente um livro chamado Tratamentos Capilares Naturais, está aqui a capinha dele, totalmente baseado em artigos científicos, um livro de 192 páginas, com 50 textos baseados em mais de 150 referências científicas, justamente para desmistificar essa questão do natural que não funciona, do natural que é só receita caseira. Então, como eu percebia que no mercado da tricologia tinha um apelo muito grande por uso de óleos essenciais, vegetais, argilas, extratos botânicos, eu entendi que essa era uma necessidade para o mercado, né? Um conteúdo bem embasado em publicações científicas que nos mostrasse o que de fato funciona e o que por hora é conhecimento popular, né? Então, essa foi uma necessidade percebida ao longo da caminhada. Esse livro foi publicado há 2 anos. E mais recentemente, há 1 ano atrás, também percebendo a oportunidade do mercado e vendo que ela era um nicho muito interessante, eu desenvolvi uma linha de cosméticos capilares chamada TK, totalmente focada para tricologia e terapia capilar. É uma linha que trabalha muito fortemente junto aos profissionais, para que eles possam ter nos seus espaços, utilizar nas suas terapias e revender para os seus clientes. Produtos que agregam aí 2 partes muito importantes da minha formação acadêmica e profissional, que é o trabalhar com ativos naturais. Eu faço isso desde a graduação, TCC, mestrado, doutorado,
e trabalhar com ativos nanotecnológicos, que também é uma área que eu mergulho desde o trabalho de conclusão de curso, e foi nessa área que eu desenvolvi meu mestrado e meu doutorado. Então, esses dois exemplos aqui do livro e da linha de cosméticos, só para mostrar a vocês, né, o quanto esse mercado, ele é grande, e o quanto ainda tem espaço, apesar de existir uma infinidade de marcas, né, a marca vai muito bem, apesar de existir uma infinidade de marcas nesse nicho de cuidado com o cabelo, couro cabeludo, inflamação, descamação, oleosidade, afinamento, queda capilar, a gente não tem tantas opções assim de produtos, né, que realmente trazem ativos eficazes em concentração eficaz. Então, além de trabalhar essa parte do home care, a gente tem as terapias para serem realizadas no nosso ambiente de clínica. Desde as mais simples, como um equipamento de alta frequência, muito utilizado por esteticistas para limpeza de pele, por exemplo, mas que tem um efeito vasodilatador interessante, né, através de uma corrente elétrica que fica na superfície desse eletrodo de vidro, melhorando a circulação sanguínea do couro cabeludo. Uma outra forma de melhorar esse aporte sanguíneo no couro cabeludo, com uma publicação já sobre eficácia para contribuir no crescimento capilar, é a vacoterapia, os equipamentos que promovem uma pressão negativa e que estimulam, de fato, uma melhora na perfusão sanguínea naquela região que está sendo tratada, folículo melhor irrigado, produz um cabelo mais saudável. Peeling ultrassônico, uma forma de favorecer o desprendimento de células descamativas no couro cabeludo, muito comum em casos de oleosidade excessiva, dermatite seborreica, pessoas que usam produtos modeladores, como ceras, pomadas, né, que acabam gerando resíduos no couro cabeludo, até mesmo quem usa tônico capilar para estímulo de crescimento, que usa 1 a 2 vezes por dia, precisa desse couro cabeludo bem receptivo para esses ativos que são aplicados. É uma ferramenta não invasiva, não corta, não dói, não machuca, né? Essas 3 opções que eu já mostrei e que podem fazer parte de um tratamento capilar realizado por um farmacêutico. Tecnologias de luz, que a gente chama de fototerapia, o laser de baixa potência, o LED é um recurso interessante para estimular o crescimento de cabelos. Se a gente for falar em nível de evidência científica, é o que mais tem publicação. E eu não estou falando de 2, 3, 5 ou 10 publicações, eu estou falando de dezenas de publicações científicas de alto impacto, né, estudos clínicos controlados, randomizados por placebo, randomizados duplo cego, controlados com placebo, mostrando a eficácia dessa tecnologia em estimular o crescimento capilar, em controlar a inflamação no couro cabeludo, em cicatrizar um couro cabeludo num pós-transplante, por exemplo. Obviamente que existem no mercado diversos equipamentos e que nem toda a luz vai ser útil para fazer o cabelo. Só adquirir um equipamento, né, que ofereça esse tipo de benefício. Partindo para as técnicas agulhadas, as 2 mais utilizadas pelo farmacêutico especialista em tricologia são o microagulhamento e a intradermoterapia. Aqui, na mesma imagem, nós vemos 2 ferramentas utilizadas para microagulhar um couro cabeludo. Elas não são utilizadas juntas, né? Ou usa-se uma ou utiliza-se outra. Na esquerda, vemos uma caneta elétrica, na direita, vemos um equipamento do tipo roller. Então, através de microperfurações causadas no couro cabeludo, estimula-se muito a comunicação celular, a formação de uma nova trama de capilares sanguíneos que vai nutrir esse couro cabeludo, estimula-se o que a gente chama de, na verdade, de fatores de crescimento endógenos, né? Através de uma injúria controlada, um machucadinho intencional mesmo,
a gente vai atrair para a região fragmentos celulares, chamados plaquetas, que são liberadores de fatores de crescimento. E esses fatores de crescimento agem diretamente sobre os folículos pilosos, favorecendo o seu funcionamento, o seu metabolismo. Então, essa é uma técnica muito útil também para estimular o crescimento de cabelo em casos de queda ou afinamento. E a intradermoterapia é uma forma de injetar diretamente na raiz lá na porção, também tem uma capacidade de estimular o seu metabolismo, como fatores de crescimento, vitaminas e minerais. A gente tem os próprios medicamentos, como minoxidil, finasterida, dutasterida, 17-alfa-estradiol e por aí vai. Então, para cada condição específica, existe uma gama de substâncias que podem ser injetadas. Da mesma forma que na intradermoterapia, o microagulhamento é muito utilizado para a entrega de ativos através da pele. Então, uma vez que a gente microagulha esse couro cabeludo, ele fica cheio de microcanais, ele acaba estando naquele momento com suas portas abertas para a entrega de ativos, né, que tenham sido formulados em bases adequadas para esse momento. Então, essas são as principais técnicas que a gente tem à disposição para atuar com tricologia no nosso espaço de atendimento. Para algumas delas, precisaríamos ter lavatório, como, por exemplo, o uso dos óleos essenciais, vegetais, argilas, caso o desejo fosse aplicá-los dentro do nosso espaço de atendimento, mas o mais comum é que farmacêuticos acabem optando pelas terapias a seco, como eu chamo, que são terapias como alta frequência, o peeling ultrassônico, a vacuoterapia, o laser, o LED, o microagulhamento, a intradermoterapia, até mesmo a carboxiterapia, que não requerem que a gente tenha habilidades desenvolvidas para lavar e finalizar um cabelo, ou que a gente constitua uma equipe para nos auxiliar nesse sentido. Então, é uma questão bem de posicionamento de negócio. Eu comecei a minha jornada na tricologia sem trabalhar com esses recursos que exigiam lavatório, e com o passar dos anos senti vontade, né, de incluí-los no meu espaço, e hoje eu conto com uma equipe, né, eu não lavo nem finalizo o cabelo de ninguém, não que isso fosse um problema, mas por falta de habilidade mesmo, né, são outros profissionais que trabalham com essa parte mais cosmética e de fibra. O sistema capilar, gente, como vocês estão vendo nessa imagem, ele consiste de 3 grandes esferas. Eu posso pensar no fio, né? O fio de cabelo que eu vejo aqui do lado de fora, ele é parte importante desse sistema. E ele reflete, na verdade, se o meu cabelo está saudável, bonito, feio, é como o fio aparece, que gera seu impacto, né? De como a pessoa se sente em relação aos seus cabelos. Eu posso pensar no couro cabeludo, propriamente, que vocês veem no centro da imagem. Couro cabeludo é pele, né? Conforme a saúde ou a falta de saúde dessa pele, eu tenho uma interferência direta sobre os folículos pilosos, que é o que a gente vê à direita da imagem. Então, um couro cabeludo desregulado, com desbiose, desequilíbrio de micro-organismos, fungos, bactérias, já vai ter naturalmente um desequilíbrio de pH, um desequilíbrio de lubrificação, eventualmente muito seborreico ou muito desidratado, né? Eventualmente e comumente inflamado nas disfunções capilares. Então, a saúde do couro cabeludo, ela impacta diretamente no funcionamento do folículo piloso, que por sua vez é o que produz a fibra capilar. Então, a gente precisa entender que isso tudo está interligado. Para eu melhorar um aspecto de um fio, aquele que está do lado de fora aqui, eu só consigo melhorar trabalhando estratégias cosméticas. Mas o fio que está sendo formado lá no couro cabeludo, ele pode ser modificado, né, melhorado, conforme esse couro cabeludo estiver. Então, essa é uma máxima que eu sempre ensino, né, para os colegas e para os alunos no curso. A saúde dos cabelos passa pela saúde do couro cabeludo. Para que eu tenha cabelos saudáveis, eu preciso ter
um couro cabeludo tão saudável quanto, certo? Então, partindo dessa premissa, você vai conseguir já contemplar, né, um tratamento mais amplo e que possa lhe entregar ao seu paciente resultados bem expressivos. Agora, você já entendeu, né, em linhas gerais, com que a gente atua, né, o que a gente faz, a gente começa lá na consulta, a gente identifica as necessidades daquele paciente, propõe um tratamento que pode consistir de orientações de ajuste de rotina, cosméticos, suplementos e medicamentos previstos nas nossas resoluções, né, aquilo que está liberado para nossa prescrição, e posso também propor o tratamento em clínica, realizado por mim mesma, farmacêutica especialista na área, ou por profissionais da minha equipe, né, que trabalharão sob minha supervisão. Mas o que nós precisamos fazer enquanto farmacêuticos para podermos atuar na área, né, com todo o respaldo dos nossos conselhos? Na resolução 745, publicada em 16 de fevereiro de 2023, que eu tive a honra de redigir junto com mais 4 farmacêuticas e apresentar, né, em reunião plenária lá em Brasília, também em fevereiro, foi aprovada por unanimidade, inclusive. Nós apresentamos que o farmacêutico, para atuar na área da tricologia, ele precisa de cumprir pelo menos um desses critérios, ou ter uma pós-graduação na área, aprovada pelo MEC, uma pós-graduação, então, de 360 horas, que pode ser presencial, híbrida ou online, e que seja com o tema tricologia, especificamente, ou aquele aluno, aquele farmacêutico que já tem a pós-graduação em farmácia estética, também pode atuar na área, porque a tricologia normalmente está contemplada dentro dessas pós-graduações em saúde estética, farmácia estética de alguma forma, mudam os nomes por aí, certo? No entanto, o farmacêutico só pode requerer, junto ao CRF da sua região, o título de especialista em tricologia, se ele fizer uma pós-graduação em tricologia. Então, veja bem, ele pode atuar. Eu sou farmacêutica especialista em estética, correto? Eu posso atuar com tricologia? Posso atuar. Mas eu posso averbar lá junto ao conselho que eu sou especialista em tricologia? Não, não posso, porque eu não tenho um certificado de uma pós-graduação lato sensu que me dê essa titulação. Eu averbei junto ao conselho o meu título de especialista em farmácia estética, e isso, mediante a resolução 745 de 2013, de 2023, já me habilita a atuar com tricologia. No entanto, se eu fizer uma pós-graduação lato sensu aprovada pelo MEC, independente da modalidade dela, presencial, híbrida ou online, eu posso atuar com tricologia e posso averbar junto ao conselho que eu sou especialista nessa área. Outra possibilidade para você, farmacêutico, poder atuar com tricologia é fazer um curso livre, conforme está descrito a exigência lá na resolução. Quais são os critérios fundamentais? Um curso que tenha no mínimo 120 horas de carga horária, mínimo, pode ter mais, mas o mínimo é isso. E esse curso, ele não precisa ser aprovado pelo MEC, ele vai ser, o certificado dele vai ser avaliado pelos conselhos regionais de farmácia das regiões aí do país, e ele precisa ter, no mínimo, 40 horas práticas. Então, dessas 120 horas mínimas, 40 devem ser práticas, certo? E tem toda uma
grade curricular, um conteúdo mínimo previsto para estar presente dentro desse curso livre, que você consegue ver acessando a Resolução 745 de 2023, mas que vai desde a parte de anatomia, fisiologia, biossegurança, ética, passando pela parte de avaliação, né, na verdade, de fisiopatologia, entender as principais doenças, a avaliação, a proposição de tratamentos individualizados e o estudo dos tratamentos propriamente. Então, em linhas gerais, né, esses são os principais pré-requisitos, mas está bem descrito no final da Resolução 745 o que o curso deve ter para poder ser reconhecido também, né, aquele certificado ser reconhecido pelos conselhos regionais de farmácia e habilitar o farmacêutico a atuar com tricologia. Mas, nesse caso, ele também não pode se chamar um especialista em tricologia, porque especialização é algo que se adquire através de uma pós-graduação lato sensu, de uma especialização de fato. Se não ficou claro para vocês, eu deixo aberto aqui a possibilidade de vocês fazerem algumas perguntas na sequência e a gente tenta esclarecer um pouco mais. Aproveito aqui para apresentar, né, uma pós-graduação que eu própria coordeno há alguns anos já, né, isso não veio a partir da resolução, essa pós-graduação já foi lançada, acho que há 3 ou 4 anos atrás, ela é uma pós-graduação 100% online, são 10 meses de aula, 2 finais de semana por mês. As aulas são ao vivo, interativas, mas ficam gravadas e disponíveis por todo o período do curso, caso o aluno não possa assistir. E essa pós-graduação, chamada MBA em Tricologia, ela é reconhecida pelo MEC e é uma pós-graduação que cumpre todos os critérios previstos dentro da resolução para que o farmacêutico possa atuar nessa área. E, gente, para vocês que têm inclinação, né, em atuar com tricologia, eu gosto muito dessa frase de Shakespeare, que diz o seguinte: aprendi que as oportunidades da vida nunca são perdidas, alguém vai aproveitar as que você perdeu. Se você não gosta de cabelo, não gosta de lidar com pessoas, não tem paciência para ouvir pessoas, né? Não gosta dessa questão clínica de montar quebra-cabeça com base em todas as informações e achados da sua avaliação, tricologia não é uma área para você. Agora, se você gosta, né, se você tem uma afinidade especial com essa área, seja porque você mesmo vive uma doença capilar, seja porque você percebe que é um bom nicho de mercado, seja porque você está querendo expandir seus horizontes e sair da área que você vem atuando, eu posso afirmar categoricamente que a tricologia ela é a melhor área que eu nunca tinha imaginado atuar nela, mas ela é a melhor área que eu me permiti entrar, né, porque justamente são poucos profissionais bem qualificados no mercado, tem muita demanda e é uma área muito crescente, né, e com uma excelente valorização. Então, quem sabe a oportunidade está passando aí na tua frente agora, e se há alguma afinidade entre você e ela, aproveite. Aqui estão os meus contatos nas redes sociais, o meu particular primeiro, ali do Instagram, e os outros contatos das minhas empresas, tanto de cosméticos quanto de cursos. Tem um canal no YouTube chamado Prof. Tatiele Katzer, onde eu também tenho aulas com frequência, normalmente semanais, algumas aulas abertas, outras fechadas apenas a alunos, mas sempre tem alguma aula que fica por lá disponível. Então, se vocês têm mais interesse em conhecer, é uma forma gratuita de vocês ouvirem falar um pouquinho sobre e, quem sabe, despertarem ainda mais o seu interesse nessa nova área de atuação do farmacêutico, reconhecida pelo Conselho Federal de Farmácia. Posso também compartilhar aqui com vocês que foi uma experiência bem desafiadora, nova, enriquecedora, porém exitosa, essa relação desenvolvida entre farmacêuticas que já atuam na área da tricologia e o conselho, né, que foi muito solícito
em nos auxiliar, né, na construção desse documento da melhor forma possível, né, para que a gente evite problemas, judicializações. Então, nós não estamos invadindo a área de nenhum outro profissional, a gente vai seguir atuando, assim como na farmácia estética, dentro dos limites previstos na nossa resolução e com todas as exigências a serem cumpridas para que, de fato, o farmacêutico se coloque em uma outra possibilidade de atuação no mercado, com toda a responsabilidade ética que o nosso conselho sempre prevê, né? E está certo que preveja mesmo.